sono. Vamos falar sobre sono, porque nós dormimos. O sono é o nosso melhor antidepressivo. Oi, Pri! E também nosso melhor ansiolítico. Boa noite, Simone Dias. Boa noite, Maria Tereza. Chegou. Boa noite, M. Cecília. Boa noite. Qual é a cidade de onde vocês estão assistindo? É a primeira vez nesta live do Te Cuida? Conta pra mim, Ângela. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Então, hoje é às 19h30. Normalmente a gente tá aqui às 19, né? Eita, minha câmera parece estar um pouco embaçada. Como é que tá pra vocês? Conta pra mim. Tudo bem? Boa noite. A gente vai continuar aqui essa série de lives. A Ângela tá do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Ângela. Seja bem-vinda. É a sua primeira vez aqui nessa live. O livro que a gente está tratando é O Porquê Nós Dormimos. Boa noite, Sara. Boa noite, Marta. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sandra Pires. Quem tá aqui pela primeira vez? Ah, Ângela pela primeira vez. Obrigada. Ângela, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, que é esse canal que é feito para lembrar que você é a pessoa mais importante e precisa cuidar de você em primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar. E um dos autocuidados principais que a gente tem é o sono, né? Então, quando a pessoa chega na clínica, faz parte da minha anamnese perguntar como tá o sono da pessoa. Porque se a pessoa não estiver dormindo bem, às vezes não é depressão, ou é depressão, mas pode ser uma depressão causada pelo sono. Então, óbvio, existem vários fatores, né, nesse contexto, mas às vezes a pessoa tá irritadiça, às vezes tá com pouca paciência e a privação de sono vai desencadear uma série de processos. Então, é muito importante que a gente dê atenção ao sono. Boa noite, quem tá chegando aí, Humberto, Mônica, boa noite, sejam bem-vindos todos a esta live. Eu faço as lives de terças e quintas-feiras às 19 horas e funciona assim, é um bate-papo que vocês tiverem aí de dúvidas, de sugestão, quem quiser colocar alguma coisa, estamos ao vivo. Enquanto isso, vou lendo aqui o resumo, né, do livro, da parte do livro que tem para hoje. Hoje a gente vai falar sobre a melatonina, que é um assunto que ficou muito difundido, né? Então, hoje todo mundo sabe que é melatonina, mas será que a melatonina é realmente eficaz? Então, o Matthew Walker, ele é um cientista, especialista em sono, e ele colocou aqui a visão dele baseado nos dados que ele coletou, tá? Lembrando que eu sou terapeuta, eu não sou médica, então se você tem indicação do seu médico para usar melatonina, continue seguindo a orientação do médico. Mas a Ângela caiu aqui e disse que tem insônia. Então, mas você está tratando essa insônia? Como que é isso? Conta para mim. Por quê? Às vezes a insônia ela é causada por diversos fatores, né? E eu falo que a gente não sabe muita coisa sobre o sono antes de estudar bastante. A gente acha que nasce sabendo dormir, mas tem uma série de comportamentos que a gente pode aprimorar e melhorar aí a questão do sono. Então, Ângela, até com melatonina. Então, aí a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a melatonina, né? O que o Matthew Walker, que é o escritor deste livro, eu recomendo que leiam este livro, estudem. O que ele fala sobre isso, tá? A gente já falou aqui sobre a questão do relógio circadiano, sobre algumas pessoas serem mais diurnas, outras noturnas, e teve o prefácio já do Siddhartha Ribeiro.
Se vocês quiserem assistir as lives que estão gravadas, eu deixo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, vou dar uma lida e vocês aí, se tiverem alguma curiosidade, fala como que é isso para vocês, me contem, eu vou lendo aí todos os comentários. Ele fala que, daí tem uns termos, né, aqui, porque é um cientista, mas a linguagem dele eu achei bem fácil. O núcleo supraquiasmático transmite um sinal respectivo de dia e de noite para o cérebro a partir do corpo, usando um mensageiro chamado melatonina. Então, a melatonina, ela avisa, né, é o hormônio da escuridão. Tá escuro e é hora de a gente dormir, né? Tem uns que chamam de hormônio vampiro. Não porque seja sinistra, mas simplesmente porque é liberada à noite, como os vampiros e os morceguinhos, né? A partir da glândula pineal, uma área profundamente encravada na parte central do cérebro, e a melatonina dá uma mensagem para o cérebro: está escuro, momento de iniciar o sono. No caso das espécies noturnas, como morcegos, grilos, vagalumes, raposas, esse grito é dado de manhã. Então, assim, para nós humanos, que temos o hábito de dormir à noite, a melatonina vai agir e avisar, olha, é a hora de dormir. Mas para os animais que dormem de dia, como é o caso dos gatos, dos morcegos, entre outros, ela vai dar esse aviso ao contrário. Contudo, ela tem pouca influência sobre a geração do sono. É uma suposição equivocada feita por muitas pessoas. Então, os médicos, de uns tempos para cá, vêm receitando a melatonina para a gente dormir. E a melatonina, o Matthew diz que ela não funciona assim. Estamos ao vivo, eu tô com vontade muito forte de espirrar. Eu não espirro o dia inteiro. Por que será isso, meu Deus do céu? Bom, a melatonina determina quando a corrida do sono começa, mas ela não participa da corrida do sono. Por essa razão, a melatonina não é um poderoso auxiliar no sono por si mesma. Pelo menos não no caso de indivíduos saudáveis que estejam sob o efeito de jet lag. Vamos discutir o jet lag. E como a melatonina pode ser útil adiante. Ela possui um importante efeito placebo sobre o sono, o que não deveria ser subestimado. Ela é o efeito mais confiável de toda a farmacologia. O que acontece, o que ele fala aqui no livro é que além da melatonina não participar do sono, ela só avisa que está na hora de dormir. Ela também tem um problema porque, por ela ser um suplemento, a regulamentação de confiabilidade farmacológica dela é baixa. Então, é igualmente importante ter em mente que o fato de que a venda de melatonina sem prescrição médica não costuma ser controlada pelos órgãos governamentais, que no caso dos Estados Unidos é o FDA. Então, assim, ele vai explicar aqui, né, que depois que o sono se inicia, a concentração de melatonina diminui lentamente ao longo da noite pela madrugada, com o amanhecer, quando a luz do sol entra no cérebro pelos olhos através das pálpebras fechadas, um pedal de freio acionado na glândula pineal e interrompe a liberação desse hormônio. Então, como funciona? Quando fica escuro, por isso que é indicado que o quarto que a gente dorme fique totalmente escuro, e é totalmente escuro sem tela, é totalmente escuro sem aquelas luzinhas da tomada que ficam acesas, é totalmente escuro com um blackout na janela para não entrar luz, porta fechada,
totalmente escuro. Essa escuridão vai ajudar a melatonina, o hormônio da melatonina ser liberado, né? Ele não é produzido, ele é liberado. E quando começa a ter incidência da luz do sol pela manhã, mesmo com as pálpebras fechadas, o cérebro recebe a informação que está de dia e fecha essa liberação de acesso da melatonina, certo? Nós, seres humanos, somos movidos a sol. Ele colocou A, ele colocou A. Chegando ao pico, um perfil de liberação de melatonina típico pode ser visto na figura 2. Ele começa algumas horas após o anoitecer, em seguida se eleva, chegando ao pico por volta das 4 horas da manhã, e daí em diante ele começa a cair. Então, tem algumas pessoas, inclusive, que relatam muito essa questão de acordar às 3 horas da manhã. Tem, para quem acredita na parte mística, diz que é os mentores que acordaram para rezar, mas também a gente sabe hoje em dia que tem a ver com excesso de cortisol e também tem a ver com essa baixa de melatonina aí por volta deste horário. E aí ele fala que, como a gente hoje em dia tem essa característica de ter o motor do avião a jato, né, tem ritmo, não viajam. O que acontece? Essa calamidade biológica inesperada é quando você voa de avião a jato. Você consegue se deslocar através de fusos horários, né? E em velocidade tal que o nosso relógio interno de 24 horas, que eu expliquei na outra live, certo, Maria Tereza? Não podem acompanhar ou se ajustar. E aí, esses atrasos, né, ou lag, que é o jet lag, biológico, de um fuso horário distante, porque o nosso relógio interno pensa que ainda é de noite. Então, a gente tem um relógio interno, a gente falou bastante sobre isso na última live. As plantas têm um relógio interno, todos os animais e tal. Mas quando a gente pega um avião a jato e muda de fuso horário de uma forma muito brusca, o nosso relógio interno não tem tempo de se atualizar, né? E aí ele fala, felizmente, o cérebro e o corpo não permanecem nesse limbo descombinado para sempre. Então, em determinado tempo, ele fica nesse lugar novo, nesse fuso horário novo, e ele se ajusta, né? Entretanto, o processo de reajuste é muito lento. Para cada dia que você passa num fuso horário diferente, o núcleo supraquiasmático, que é aquele que está aqui bem aqui no meio, só consegue se reajustar cerca de 1 hora. Portanto, se você vai, por exemplo, muda para um fuso horário de 8 horas a mais ou 8 horas a menos, vão levar 8 dias para você se readaptar àquele fuso horário. Então, imagina que você foi para uma viagem de 15 dias, quem tá aqui no Brasil, sei lá, foi para a Europa. E aí lá na Europa a gente tá 5 horas, 6 horas a mais, dependendo do país. Então você viaja, você fica 6 dias se adaptando, e aí dali fica lá mais 9 dias, e aí quando você volta, você demora mais 6 para se adaptar. Então é isso que acontece com o corpo. Aí ele fala aqui, talvez você tenha notado que parece mais difícil se aclimatar a um novo fuso horário quando se viaja para leste do que quando se viaja para oeste. Ainda tem isso, se você está indo para um fuso horário a mais ou a menos. Tudo isso interfere. Por que eu tô falando de jet lag numa live que é sobre o sono?
Porque, segundo o escritor desse livro, que é um cientista, ele fala assim que a melatonina, mas aonde ela é eficaz em ajudar a questão do sono é quando se pega um jet lag. Fora isso, a melatonina ela é pouquíssimo eficaz. E eu repito, não sou médica, eu estou lendo um livro de um cientista. Se o seu médico falou para você usar a melatonina, usa a melatonina, conversa com o seu médico, compra o livro, leva o livro lá pro médico ver, e aí vocês vão ter uma discussão mais embasada. Então, ele fala que tanto na direção oeste quanto na leste, o jet lag submete o cérebro a uma tortura, tensão fisiológica, e as células e os órgãos e sistemas importantes do corpo entram num estresse biológico. Tendo em vista esses efeitos deletérios, dá para entender por que algumas pessoas enfrentam um jet lag com frequência, incluindo os pilotos, né, e o pessoal das companhias aéreas, gostariam de limitar esse tormento. No entanto, essa tentativa de sanar esse problema, elas costumam tomar comprimidos de melatonina. Lembrando-se que o voo de São Francisco para Londres, após chegar naquele dia, teve dificuldade de adormecer e permanecer dormindo à noite. Então, imagina os profissionais que trabalham na aviação. Se a gente for tirar férias de 15 dias, uma semana, por exemplo, vou ficar uma semana fora, um jet lag de 5 horas. Dessa uma semana eu vou passar 5 dias me adaptando, mas eu vou me adaptar e cada dia mais. Agora, uma pessoa que trabalha na aviação, ela vai no mesmo dia ela volta, uma confusão, né? A minha elevação da melatonina, ele diz, nessa experiência de Londres a São Francisco, ainda estava a muitas horas de distância do horário da Califórnia, mas imaginamos que eu estivesse num lugar composto de melatonina, em um legítimo composto de melatonina ao chegar em Londres. E como ele teria funcionado por volta das 7, 8 horas do horário de Londres, eu tomaria um comprimido de melatonina, provocando uma elevação artificial da melatonina circulando, que imita o pico natural que estaria ocorrendo naquele momento e, na maioria dos moradores, desse modo, meu cérebro seria enganado e levado a acreditar que era de noite, e esse truque quimicamente induzido sinaliza o sono. Ainda seria uma luta para gerar um evento de sono apropriado, né? Porém, o sinal que estava na hora de aumentar significativamente a probabilidade de haver sono nesse contexto afetado pelo jet lag. Então, o que o Matthew fala, o que eu entendi aqui é que o uso de melatonina, ele só é indicado no caso de jet lag, no caso de ajudar com o sono, além de ter a questão dessa fiscalização, se aquilo é realmente uma melatonina boa. Aí a Maria Tereza coloca aqui, as cerejas, as uvas e o tomate têm pequenas quantidades de melatonina. Olha que barato, que bom saber disso. Uvas, adoro, tomate, cerejas também, todos esses. Então, uma das coisas que a gente precisa saber é que a melhor coisa, ao invés de tomar melatonina, é um bom preparo para o sono, né? São hábitos adequados de sono, dormir todo dia na mesma hora, acordar na mesma hora, evitar as telas e quarto escuro, totalmente escuro. Isso vai ajudar mais do que qualquer comprimido, né? É uma tendência humana de buscar uma pílula mágica, né? É uma tendência. Eu sei que em alguns casos elas são necessárias, mas
muito melhor a pessoa mudar um hábito e não depender de tomar comprimidos do que ficar prejudicando o corpo com um sono ruim, que, como eu já falei na semana passada, vai aumentar o risco de diabetes, pressão alta, AVC, infarto e câncer, além de ser péssimo para a saúde mental, depressão e ansiedade também. Então, todo o sono desregulado, ele aumenta exponencialmente as chances de você desenvolver doenças, de afetar o seu sistema imunológico. O sono é realmente sagrado. E aí, minha gente, o outro assunto, além desse, hoje eu falei que ia falar sobre a melatonina, mas o outro assunto que começa aqui em seguida da melatonina é a cafeína, pressão do sono. Então, o ritmo circadiano de 24 horas é o primeiro dos dois fatores que determinam vigília e sono. A gente já viu isso. O segundo chama pressão do sono. Então, existe um processo cerebral que se chama pressão do sono, que é aquela hora que te dá sono, entende? Neste exato momento, uma substância química chamada adenosina está se acumulando no seu cérebro e a sua concentração continuará aumentada a cada minuto de vigília que transcorra. Quanto mais tempo você passa acordado, mais adenosina será acumulada, certo? Isso é um processo normal. Vai enchendo lá um estoque de adenosina. Pense na adenosina como um barômetro químico que registra a quantidade de tempo transcorrido desde que você acordou esta manhã. Então, acordei de manhã, começa a produzir adenosina. E tipo, tem vamos dizer assim, para ilustrar, que teria um recipiente com uma alavanca. E quando esse recipiente enche de adenosina um X tanto, a alavanca, pum, desce. Entendeu? Já viram aquelas coisas do professor Pardal? Que enche, vai enchendo, não se mexe. Aí quando chegou num determinado peso, desce a alavanca. A consequência do aumento do nível de adenosina no cérebro é crescente desejo de dormir, conhecido como pressão do sono. Então, quando essa alavanca desce, aí é aquela hora que você começa você já ficar com frio, ficar cansado, com vontade de deitar e dormir. A alavanca da adenosina falou, esse é o limite, acabou, deu por hoje, o corpo precisa ir dormir. Por que eu tô falando de adenosina se o assunto é cafeína, né? Por quê? Em virtude dessa pressão psíquica do sono, quando a concentração de adenosina chega ao pico, uma irresistível ânsia de dormir se apodera de você, quando você tem sono. Entretanto, é possível a gente suprimir artificialmente. Então, tá lá o pote de adenosina, ele vai e cai. Aí eu pego e coloco uma escora aqui. Escora e falo, não vai ficar agora, vai ficar aí. Não vou dormir agora, não. Como que a gente suprime o sinal? O pote não tá vazio, tá? Ele tá cheio de adenosina. E eu tô aqui com um negócio segurando ele artificialmente. Ele continua cheio. Então, é possível suprir artificialmente a adenosina utilizando uma substância química que faz você se sentir mais alerta e desperto, que é a cafeína. Então, a cafeína, quando a gente toma a cafeína, por que a gente para de ter sono? Porque essa pressão do sono fica escorada pela cafeína. Ela não é um suplemento alimentar, pelo contrário, é um estimulante psicoativo mais consumido e abusado no mundo. A Maria Tereza coloca que
E a cafeína bloqueia a adenosina agindo como antagonista, ativando o cérebro e mantendo em alerta. Isso. Então, a adenosina vai estar bloqueada aí pela cafeína, que é, como ele diz aqui, o psicoativo mais consumido e abusado no mundo, mais do que o álcool, mais do que todas as outras substâncias que muitas pessoas chamam de drogas, né? O café é esse psicoativo. E é o segundo produto mais comercializado do planeta, perdendo apenas para o petróleo. A cafeína é o produto mais comercializado do planeta, perdendo apenas para o petróleo. O consumo de cafeína representa um dos mais longos e maiores estudos não supervisionados sobre o uso de drogas pela raça humana já conduzidos, o que talvez só tenha o álcool como rival e perdura até hoje. A cafeína derrota a adenosina. Então, aí vamos fazer uma reflexão sobre o café. Cafezinho. Que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, provavelmente aí na Europa também, aqui no Ocidente, a gente tem a tendência a gostar muito de café. E aí eu pergunto, a minha pergunta como terapeuta, que é a minha reflexão do dia é: será que você gosta de café ou você foi ensinada a gostar dessa substância? E a quem interessa que você goste dessa substância? Essa é a minha reflexão. Por quê? Eu tomei café durante quase toda a minha vida, né? Eu acho que eu parei de tomar café tem uns 7 anos, talvez. Eu não faço essa coisa de, eu não tomo, eu gravasse. Mas eu lembro que antes de eu sair do meu último trabalho, que era 2019, eu já tinha parado de tomar café. Todos menos eu. A Maria Tereza do meu time também não toma café. Que bom. Muita gente tem tentado parar de tomar café, isso é muito bom. Por quê? A minha reflexão é a seguinte, né? Eu descobri que o café, ele, além de ele ser prejudicial, a Maria Tereza colocou aqui, experimentei, não gostei do sabor e ficava elétrica, tive medo. Você tem o que, Ângela? A Ângela Pina coloca aqui, eu tenho. Então, assim, eu era anêmica. E o café, além de bloquear a adenosina, ele também atrapalha a absorção de ferro. E aí eu pensei, então, preciso parar de tomar café, porque fico tomando suplemento para aumentar a ferritina, mas continuo tomando café, vai atrapalhar a absorção do ferro da mesma maneira. Então, daí eu decidi parar de tomar café. É horrível, bem difícil parar de tomar. Você parou de tomar café? Nossa, essa live é só de pessoas iluminadas. Parou de tomar café, Maria Tereza, parou de tomar café, Ângela, eu também. Mas me veio uma reflexão muito tempo depois, por que minha mãe me dava café, gente, quando eu era criança. Aqui nesse livro ele fala para não dar café para criança jamais, é um psicoativo, não faz sentido, né? Ele não é tratado como uma droga, mas é uma droga que interfere sim no nosso cérebro e no nosso sangue. Um negócio sem sentido, né? E aí eu fui pensar que, por que a gente toma café? E aqui no Brasil, por que toma café com leite? Por que, minha gente? É da mesma forma que porque a gente consome tanto açúcar no Brasil. Porque tinha uma abundância de produção de café, uma abundância de produção de leite, uma abundância de produção de cana-de-açúcar, e aí eles precisavam escoar essa mercadoria, minha gente. Se a gente não comesse, né? Aí fomos ensinados que era bonito, que era chique, que sei lá mas que faz bem faz mamão, bem faz banana, bem faz ovo, bem faz outras coisas, o café não. E, aliás, tudo, né, em excesso, mandioca também faz bem,
enfim, vários super alimentos existem, né? O abacate, por exemplo, enfim, o café não. Mas se a gente do nada, assim, de repente se instalar uma consciência. Oi, boa noite, Rafa, conta pra mim aí, o que você manda? Se instalar uma consciência que café não é legal, igual cigarro não é legal. Por exemplo, que a gente é viciado em café. Foi difícil parar de tomar café porque eu era viciada em café. Os 3 primeiros dias sem café eu tive uma dor de cabeça de abstinência mesmo. É bem difícil. E, óbvio, não se compara, né, gente? O tanto do vício do cigarro, do café, de outras substâncias. Não vou comparar aqui, é bem menos, bem mais fácil parar de tomar café do que outras coisas. Mas a minha pergunta, a minha provocação é a quem interessa que a gente aprenda a tomar café e leite. A quem interessa? E o que aconteceria com esse mercado se nós decidíssemos uma consciência, todo mundo para de tomar café? Então, esse é o negócio. Só que, assim como já foi considerado a margarina mais saudável que a manteiga, por exemplo, né? Quem que será que conduziu essa pesquisa, né? Que pesquisa é essa? Então, eu vi um Reels falando assim, a ciência já disse que... o Rafa coloca aqui, se eu parar, dói mesmo a cabeça, infelizmente. Então, e fora a cafeína do café, tem a cafeína do refrigerante, tem a cafeína dos remédios para dor de cabeça, é cafeína pura. Pura não, né? É ignorância minha, mas é muita cafeína que tem naquele comprimido, por comprimido. Então, Rafa, se você quiser parar de tomar café, insiste, pega um final de semana que você pode aguentar essa dor de cabeça. Aguenta firme, 3 dias, acaba a dor de cabeça e você não precisa mais tomar café. É simples assim, bebe bastante água, porque o organismo vai limpar, você vai ajudar muito o seu sono. Neste livro aqui, ele fala que se você não conseguir parar de tomar café por completo, que você pelo menos pare ao meio-dia, porque o ciclo que demora a cafeína no organismo vai mais de 8 horas. E aí, se você tomar café depois do meio-dia, isso vai atrapalhar o seu sono. Com certeza irá atrapalhar o seu sono. Bom, eu vou continuar falando sobre a cafeína na próxima semana, na terça-feira. Quem gostou da live, volta aí na próxima terça. Entra no meu canal de pertinho, eu sempre aviso por lá que eu vou entrar ao vivo. Se quiser me mandar um oi no WhatsApp também. Se tiver interesse em fazer um atendimento clínico comigo, eu sou terapeuta, atendo na clínica. Também conduzo o desafio para resgatar o sono. Então, é um desafio de 30 dias que eu acompanho lá pessoalmente. É bem bacana, tá? Bem legal esse desafio, muito bom. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada aí por prestigiar o canal. Se tiver alguma dúvida, entre em contato pela mensagem do direct, pelo WhatsApp. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Se você estiver assistindo do YouTube, muito obrigada. Dê seu like, coloque um comentário. Se tiver interesse de falar comigo, vai lá no Instagram. Oi, Ângela, obrigada a você, viu? Se você parou de tomar café, já é um bom movimento aí para ajudar na sua insônia. Mas tem outras coisas, se você quiser falar comigo lá na mensagem, eu te falo que esse livro é maravilhoso. Se você quiser participar do desafio lá de setembro, entre em contato comigo, porque o que acontece no desafio? A gente aprende uma consciência e coloca em prática, e a gente vai estar junto num grupo. Isso é muito, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, eu faço Pilates faz 10 anos, eu sei os exercícios que preciso fazer do Pilates, apesar de não ser professora de Pilates. Mas eu não faço se eu estiver sozinha, eu faço quando eu vou lá na academia com o grupo, né? Então, tem coisas que o grupo é imprescindível.
tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram ao vivo, obrigado aí por todos os comentários, obrigado para quem vai assistir essa live gravada, e eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas. Muito obrigada pelos coraçõezinhos e foguinhos. Até a terça-feira, às 19 horas. Beijinho, fica bem e te cuida.